Muito bem, pessoal, aqui quem fala é o professor Rodrigo Basso. Vamos iniciar aqui então a parte do método dos mínimos quadrados para a terceira situação. Então, é uma linearização com gráfico monologue. Vamos ver como é que aparece isso daí. Então, abrindo aqui, você tem a tabela de dados para linearização quando você tem uma equação desse tipo aqui, ó. Y igual a e elevado a bx, tá? Então, você tem um exponencial aqui, tá? Quando você tem uma exponencial, você vai provavelmente cair numa situação onde as escalas são do tipo monologue. O que é uma escala monologue? Você tem escala log só em um dos eixos, tá vendo aqui? Ó, só no y é log, aqui é linear. E dá uma reta. Então vamos ver como é que é isso. Bom, esse experimento é um experimento de um circuito RC, onde você tem um resistor e um capacitor, e o comportamento da tensão, aqui está sendo analisada a tensão no resistor, tá? E o comportamento da tensão no resistor é descrito, ou é dada por essa expressão aqui. Deixa eu ver se consigo aumentar uma. Então tá aqui, ó, essa equação. V no resistor igual a V0, exponencial de menos T sobre RC. R é a resistência e o C é a capacitância, tá bom? Você tem todos esses valores. Então o que acontece? Usando o procedimento correto, o procedimento natural você pega os seus dados originais, que são esses aqui, você sabe muito bem o que é X e o que é Y. O Y é a tensão no resistor e o X é o tempo. Então você pega esses dados e joga tudo num gráfico linear. O que acontece? Aparece uma curva. E com essa curva você não consegue ajustar uma reta. Você precisa linearizar, tá? Porque o método dos mínimos quadrados só serve para você ajustar retas. Ok, pelo menos com esse formalismo que a gente está utilizando. Muito bem, então você tem que linearizar. O que é linearizar? É aplicar o log nessa equação, aplica log dos dois lados. Quando você faz isso, você obtém aqui log de VR igual a log de V0 menos T sobre RC. Por que menos? Porque quando você usa as propriedades dos logaritmos, né, esse expoente ele desce aqui, traz o sinal junto, tá? E fica só o log de E ali. Mas esse log de E vale 1, né? Ou desculpe, não é 1 não. O ln de E que é 1. Como eu estou usando o log aqui vai dar um número. Mas isso não muda o resultado. Tanto que eu tenho outra aba aqui, ó, fazendo o ln. E o resultado é exatamente o mesmo, tá bom? Com o ln dá um pouco menos de trabalho. Vamos fazer lá pelo log que a gente já tinha começado. Vamos ver como é que faz? Bom, veja. Depois que você faz a linearização, você aplicou o log, essa equação aqui agora tem a cara de uma equação de reta. Como essa aqui, y igual a b mais ax. Então, vamos reconhecer aqui o que é o y na sua nova equação de reta, que é essa daqui. Bom, o y vale log de VR. O b, que é o coeficiente linear, vale log de V0. O a, que é o coeficiente angular, vale menos log de E sobre RC. Então esse log E é um número, tá? Não vale 1 não, cuidado. Se calcular aí você vai ver. E o X é a sua variável independente X é tempo, tá bom? Bom, quando você faz isso, então agora você prepara uma nova tabela com o valor de Y, que é log de VR, e o valor de X. Então aqui você já começa a perceber por que o gráfico fica monologue. Porque no final você está tendo que aplicar o log só nos dados de Y. Porque em X permanece igual, ó, vamos olhar aqui, ó. Os dados de tempo permanecem iguais, você não faz nada. Você aplica log só nos dados de Y, para essa situação, tá? Muito bem, e aí você usa o Excel para ele calcular essas equações, são as equações do método de mínimos quadrados, e você vai então obter aqui como resultado esses valores. Aqui deve estar com um monte de casas decimais, por isso que aparece assim. Aí, apareceu. Então, o resultado está dando aqui, ó, quando você faz esses cálculos, você encontra A igual a menos 0,017, né? Só que você sabe que o A vale menos log de E dividido por RC, tá? Isso, inclusive, você pode calcular e comparar depois, né? Se você tiver o valor do resistor, da resistência e o valor da capacitância, você vai poder comparar esse valor que você usou com dados do experimento, ou seja, se você mediu a resistência, mediu a capacitância, você pode calcular aqui o A, ou se você tem os dados nominais, né, os valores nominais do resistor da capacitância, então aí também vai poder encontrar um valor aqui e comparar com esse. Tá? Muito bem, o fato é que pelos dados a gente encontrou esse valor de A. Então através do valor de A você pode encontrar o valor de R, o valor de C. Por exemplo, numa prova o professor pode perguntar para você, com esses dados, para você encontrar o valor da resistência. Então essa é uma das formas, né? Utilizando o método dos mínimos quadrados, você vai pegar esse número, ele vai te dar a capacitância, vai sobrar só a resistência, você vai poder encontrar ela. A capacitância também, se ele te der a resistência, você pode encontrar a capacitância usando isso. Ok,
Então o método dos mínimos quadrados me deu o valor de A, que é isso, e me deu o valor de B. Ok? O valor de B é simplesmente o log de V0. V0 é a tensão na fonte, tá? A tensão máxima que você está tendo colocada lá no seu resistor e capacitor. Mas isso aqui serve para qualquer área, você pode usar isso daqui para qualquer comportamento físico, não precisa ser um circuito, pode ser um comportamento mecânico, aí vai depender do fenômeno que você está utilizando, tá bom? O fato é que essa equação, essa regra matemática com exponencial aparece bastante nos circuitos RC, e a gente está utilizando ela aqui agora. Muito bem, então vamos lá agora para o gráfico. Lá. Você tem a sua equação parecida com essa, y igual a exponencial de bx. Então aqui o A ele está dizendo que vale 31,138 e o B está bem pequenininho ali, não sei se vocês vão enxergar, é menos 0,039. Só que olha aqui, não foi isso que a gente obteve não. Por que não foi isso que a gente obteve? Porque você precisa retornar, né, com o seu A e o seu B para encontrar os valores, né? Então como é que você faz isso? Para o B, por exemplo, que vale aqui 1,4933, ó, aqui não aparece nada disso. Então esse B, você vai colocar agora, usar ele aqui nessa expressão. Então você vai colocar aqui no lugar de B 1,4933 para encontrar o V0. Você faz isso aqui aplicando propriedades dos logaritmos, né, invertendo e tal. Então vai ficar 10 elevado a B igual a V0. E aí o V0 vai aparecer aqui, ó. Quando você faz esse cálculo, ó, é exatamente isso daqui, ó, 10 elevado a 1,4933. Vai dar então o valor do B. E aí se você olha lá em cima, aqui também, então, o valor da correta. Continuando então aqui, o seu valor do A, então, que para mim aqui é o coeficiente angular. Então o coeficiente angular, né, seria justamente aquele menos 0,039 quando você passa para baixo. Então para você conseguir obter aqui esse 0,039, você tem que dar uma olhada nessa equação aqui, ó. Porque o que é aquele 0,039? É o 1 sobre RC, né? Porque o x é o t, que é a sua variável. Então, menos 1 sobre RC tem que dar menos 0,039. Então, como é que você vê isso? Bom, aqui, nesse experimento, eu usei esse valor de capacitância em farad e esse valor de resistência em ohms. Então, se a gente fizer, vamos pegar a calculadora aqui, eu tenho que fazer 1 dividido por R vezes C. Né? 1 dividido por RC, então 1 dividido por, o R vale 531,633. E isso também tem que ser dividido pela capacitância, 0,048. Então tá lá, 0,039, né? 0,392 mais ou menos. Ali só tem até as duas casas decimais. Então apareceu ali o 0,039, ok? Mas o que isso tem a ver com o MMQ? Tem a ver que eu obtive esse 0,017 negativo. Então dentro desse 0,017 negativo está isso daqui, que é o valor do A. Então, se eu já tiver o valor da capacitância e da resistência, que estão tudo aqui dentro, tudo bem, é só eu encontrar, eu fazer esse cálculo, vai dar o 0,017, eu confirmo que eu tenho, que eu estou usando mesmo essa capacitância e essa resistência. Mas se eu não tiver, por exemplo, o valor da capacitância, eu posso encontrar utilizando justamente esse coeficiente angular. Ou se eu não tiver o valor da resistência e só tiver o da capacitância, eu posso encontrar também. Tá bom? Você está interessado em entender o método dos mínimos quadrados. Então o que é interessante para você? É você ver que esse é o coeficiente angular e esse é o coeficiente linear. Então o seu novo conjunto de dados é esse daqui, linearizado. Então se eu fizer um gráfico desse conjunto de dados, ele vai dar uma reta. E quando eu aplicar o coeficiente, o método dos mínimos quadrados, ele tem que me retornar isso como coeficiente angular e isso como coeficiente linear. Tá bom? E daí, a partir desses números, você vai encontrar as suas grandezas do seu experimento. No caso desse experimento, que é um experimento de circuito RC, você pode encontrar resistência, você pode encontrar capacitância e você pode encontrar a tensão inicial da fonte utilizando esses coeficientes. Ok? Aqui, você percebe que, deixa eu ver aqui, esse outro gráfico, justamente, ó, esse gráfico já é o linearizado, onde você tem o log da tensão, ou seja, isso daqui, isso é o que você tem no eixo Y ali, e você tem aqui no eixo X o tempo, tá? Sem log, sem nada. Quando você faz o gráfico dar uma reta, o próprio Excel já colocou aqui a equação dessa reta, coeficiente angular menos 0,017, tá lá, e o coeficiente linear 1,4933, tá? Então veja, isso aqui foi o Excel quem calculou.
E isso daqui foi a gente que fez usando o método dos mínimos quadrados. E tem que bater. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido. Dúvidas, estou à disposição. Um abraço aí para todos. Bom trabalho. Ok? Até mais.